Boa tarde, turminha do 5º ano B, como é que vocês estão? Como foi o fim de semana de vocês? Espero que tenha sido bem legal, né? Que mesmo em casa, a gente consegue fazer várias coisas legais, né? Brincar com nossos irmãos, primos, os pais e às vezes até mesmo sozinho. Então vamos lá, nossa aula de hoje começa na página 15 e vai até a página 20, tá certo? Do livro 2, página 15 até a página 20. Então, hoje nós temos português e a correção de geografia, tá certo? O assunto de hoje é sobre fake news, tá? Aqui na plataforma aparece a letrinha F aqui, mas essa letra F não existe, tá? É fake news, vai até a letra S. Só vai até aqui, ó. Fake news. Essa letra F aqui acho que foi algum erro de digitação, tá bom? Mas aí no livro de vocês eu acredito que está correto. Então vamos ver. Temos o tema de hoje, fake news. Já ouviram falar desse tema? Aparece muito aí nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, falando sobre esse termo, né? Então, para iniciar, a gente precisa ler a história em quadrinhos. A seguir, leia o trecho de uma história da Turma da Mônica. Vamos lá. Então, Magali chega e fala para Mônica: Mas, Mônica, como assim você abandonou o Sansão? E por causa de uma matéria de jornal, ainda por cima? Especialistas! Ela grita para Magali. Especialistas, Magali. Opinião de especialistas. E Magali fala para ela. Sim, mas especialistas em quê? Tem que saber de onde vem a notícia, quem escreveu e por que escreveu. É o que chamam de fonte. Saber de onde veio a informação para ver se tem credibilidade. É importante saber de onde veio a notícia para não ficar acreditando em qualquer coisa. E aí ela segue na frente de Magali e aceita, não é? Tem razão, Magali. Quero saber que fonte é essa que diz que eu não posso ficar com o Sansão. É bom que tenha uma boa explicação. Então, aí a revista foi tirada aí da Turminha da Mônica, não é? E vamos agora à explicação do texto. Até pouco tempo atrás, deixa eu selecionar. Até pouco tempo atrás, a televisão e os jornais impressos eram as principais fontes de informação das pessoas. Hoje, com o avanço da internet, o acesso às notícias ficou muito mais fácil e rápido. Com o smartphone, por exemplo, é possível ficar sabendo de um evento que acabou de acontecer do outro lado do mundo. Entretanto, toda essa facilidade proporcionada pela internet também trouxe um grave problema. As fake news. É uma expressão em inglês utilizada para se referir a notícias falsas. Olha aí, fake news significa notícias falsas. Algumas pessoas divulgam notícias sem ter certeza de que são verdadeiras e acabam gerando muita confusão. Por isso, como explicou a Magali, é muito importante conhecer a origem da notícia e ter certeza da sua veracidade antes de repassá-la a outras pessoas. Essa pergunta aqui, essa opção de atividade, você vai fazer no caderno. Pesquise com os colegas e o professor uma fake news. Você vai pesquisar aí na internet uma fake news e vai
escrever no seu caderno, não esqueça de colocar o cabeçalho e a data do dia, tá certo? A data do dia. Faça a sua fake news, a sua pesquisa e coloque lá no grupo da sala para a gente ver, tá bom? Como eu já falei, quando você coloca lá no grupo da sala, eu faço a chamada. E aí tem como saber as participações, tá certo? Vamos agora para a próxima seção da página 16. Vale a pena conhecer. O planeta está com febre. Luciana Rosa e Sal Mudança. Editora Zid. O planeta Terra vai ao médico e descobre que a razão de sua febre é o aquecimento global. Ele decide então reunir diversas crianças para ajudá-lo a resolver o problema. Então vamos lá agora para a reportagem que traz dados e fontes de pesquisa. Leia o texto a seguir e perceba as diferenças e semelhanças dele com a notícia. Listras mostram o aquecimento do planeta desde o século XIX. Gráfico foi feito pela Berkeley EARTH, criada para avaliar objeções de quem questiona papel humano na mudança climática. Marcelo Leite, São Paulo. Se é verdade que um tigre não pode alterar suas estrias, o mesmo não se pode dizer do clima. Ele muda e mudou ao longo dos 4,5 bilhões de anos da Terra. Tá certo? E é com listras de que melhor se pode enxergar como a mudança agora nos lançou nas garras de uma crise climática causada pelas atividades humanas. Então, quanto mais atividades humanas, mais aumenta a crise climática do planeta. A bela figura aqui reproduzida poderia ser um papel de parede ou um padrão de tecido, mas é um gráfico sobre o que aconteceu em mais de um século com a temperatura no Brasil. Simplificando, cada listra representa a média de um ano, de 1901 a 2018. Seguindo a intuição, vermelho é mais quente e azul é mais frio. Tá vendo? Gráfico de lista que mostra o que aconteceu em mais de um século com a temperatura no Brasil. Vermelho mais quente, o azul mais frio. A intensidade da cor indica quantos termômetros se desviaram da média histórica da temperatura no período de 1971 a 2000. Tomado como referência, qualquer um pode ver com os próprios olhos que houve considerável aquecimento nas 2 últimas décadas. Então começou a esquentar daqui, ó. Tá? Já foi ficando o vermelho mais intenso, foi ficando mais quente. E aí você já imagina, né, a temperatura como está agora. Os dados são provenientes da Berkeley EARTH, uma espécie de ONG de inspiração científica que surgiu justamente para avaliar os argumentos dos céticos contra os modelos climatológicos e as conclusões dos relatórios do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, na sigla em inglês para o órgão criado em 1988 pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial. A imagem foi produzida pelo cientista Ed Hawkins, tá certo? Ed Hawkins. Foi quem produziu essa imagem do gráfico. E aí tem atividade agora para você responder. Para entender o texto, é agora a hora de você fazer a interpretação, tá certo?
Na questão 1, a reportagem apresenta o quê? Um acontecimento recente, um aprofundamento sobre o assunto ou uma pergunta para ser respondida? O que você acha? Respondam, tá certo? De acordo com o seu entendimento, e amanhã a gente confere na correção. A figura com listras apresentada no texto é um gráfico sobre a poluição do planeta, um gráfico sobre o clima ou um gráfico sobre a participação das pessoas em protestos contra o aquecimento global? Quem foi o cientista responsável pela criação do gráfico? Então, aqui você vai colocar o nome do cientista. Questão 4. Segundo o texto, Berkeley Earth foi criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano nas mudanças climáticas. Com base nessa afirmação, é possível concluir que há pessoas que não acreditam que os homens sejam responsáveis pelas mudanças climáticas. O comportamento humano não tem influência nas mudanças climáticas. Ninguém acredita que o homem possa influenciar as mudanças climáticas. Então, aí você marca de acordo com o seu entendimento e depois a gente confere na correção. Quinta questão. Observe novamente a imagem. No gráfico, a extremidade esquerda representa o ano de 1901, que é a parte azul. Começando aqui, ó, 1901. E à direita, o ano de 2018. Então, aqui, ó, 1901, 2018. Considerando que as listras azuis indicam temperaturas médias mais frias e as vermelhas representam temperaturas médias mais quentes. A que conclusões é possível chegar observando o gráfico? Converse com seus colegas e o professor e em seguida registre suas conclusões. Mas aí, como a gente não está em sala, tá certo? A não ser que você queira debater com o colega no Zap sobre essas questões, tá certo? Mas vamos seguir adiante. Tem um trecho agora que fala um pouco sobre reportagem. A reportagem é um texto mais aprofundado que uma notícia. Geralmente apresenta dados, testemunhos ou opiniões de especialistas. Pode usar como base uma notícia ou algum outro assunto de interesse do público. Pode ser publicado em jornais, revistas ou outros periódicos impressos, assim como na televisão e no rádio, ou em formato digital, na internet. As reportagens digitais normalmente são compostas de diferentes recursos: texto escrito, imagens, sons e vídeos. Certo? Deixa eu marcar aqui. As reportagens digitais normalmente são compostas de diferentes recursos, como texto escrito, imagens, sons e vídeo. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Porque agora aqui você vai ter que fazer um roteiro para a edição de reportagem digital, que tem um RA, tá? Que você pode conferir aí no seu celular. Essa realidade virtual, tá certo? Então, vamos ver. Roteiro para a edição de uma reportagem digital. Vamos produzir. Agora é a vez de você e seus colegas produzirem uma reportagem digital. Você pode se reunir em grupo, mas agora no momento não vai dar porque a gente não está em sala de aula, mas você pode planejar a sua reportagem digital em casa, né? Aí do jeito que você está só, a não ser que você queira trocar ideias com alguém no Zap. E aí tem que planejar um roteiro para uma reportagem digital sobre mudanças climáticas e problemas ambientais.
Vocês deverão utilizar as pesquisas feitas nas disciplinas de ciências, matemática e geografia sobre o assunto para fundamentar a reportagem de vocês. Uma reportagem digital pode incluir o quê? Texto escrito, uma apresentação do assunto, análise dos dados, proposta de reflexão e discussão. Podem também ter entrevistas, resultado de pesquisas, dados históricos, né? Você pode entrevistar alguém, separar, digamos, 5 perguntinhas sobre as mudanças climáticas. E aí perguntar a uma pessoa, e aí você filma, não é, essa entrevista e posta lá no grupo do Zap para a gente ver. Pode ter também imagens, pode ter vídeos, pode ter sons, gráficos ou infográficos. Então, cada um vai usar a sua criatividade. Não precisa ser muita pergunta, não. Basta apenas 4 ou 5 perguntas sobre as mudanças do clima. Tá certo? Você elabora e faz a gravação com a pessoa. Você perguntando à pessoa sobre as mudanças climáticas, a pessoa responde e aí você posta lá no grupo da sala. Tá certo? É uma atividade que vale pontuação, ok? E agora, aqui no final da página 20, conversem sobre o que seria interessante incluir nesse texto para que ele seja atrativo e informativo ao leitor e o ajude a formar as próprias ideias acerca do tema abordado na reportagem. Então, siga as orientações do professor e utilize o espaço a seguir para planejar o seu roteiro. Então, vocês vão ter esse espaço aqui para elaborar um roteiro. Como assim um roteiro? O roteiro é para me organizar, para colocar como é que eu vou fazer essa, digamos, se for uma entrevista, como é que eu vou fazer essa entrevista? Quem vai ser o entrevistador? Quem vai ser a pessoa entrevistada? Você coloca o nome. Quais são as perguntas que eu quero abordar? Eu vou usar vídeo, vou usar imagem, vou usar um som, vou usar o quê? Então, você traça todo um roteiro aqui. E com a gravação que você fizer, você posta lá no grupo da sala, tá bom? Então, é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula sobre fake news. Né? Vocês viram que fake news são notícias falsas. Né? No termo aí americano, são notícias falsas. E são notícias que estamos acostumados a ver diariamente. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Façam as atividades direitinho e não esqueçam de postar no grupo da sala, porque é uma forma de você mostrar que você marcou presença. E eu vou estar lá, colocando presença lá, tá certo? Da sua participação. Então é isso, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fiquem com Deus e até amanhã.